Salvador da Nação. Parte 8. O soldado Robb era um jovem de 24 anos. Mesmo não tendo recebido uma educação completa, ele tinha ciência que havia muitas coisas neste mundo que não conhecia. Assim sendo, humanos, eu retornei. Vocês realmente tiraram vantagem enquanto eu estava curando as feridas que o rei feiticeiro deixou em mim. Quando o rugido furioso reverberou através do interior de seu corpo, Robb se molhou. Ele não podia mais sentir sua calça encharcada em sua pele. Depois de perceber o poder do monstro diante dele, ele teve uma premonição de que estava prestes a morrer, e assim seus instintos de sobrevivência entraram em colapso. Eles abandonaram seus sentidos inúteis e procuraram rapidamente uma maneira de sobreviver. No entanto, antes que pudessem encontrar alguma coisa, Jaldabalt soltou seu poder. Morram! Queimem até as cinzas nas chamas da minha ira. O fogo rugiu e uma onda de calor atingiu Robb no rosto. O calor incrível secou seus olhos e encheu-o de uma dor incrível. O ar quente entrando em seus pulmões parecia que estava prestes a incendiar todo o seu corpo por dentro. Na verdade, foi exatamente isso que aconteceu. Chamas chamuscavam sua pele e a água de seu corpo evaporava. Sua derme queimava e depois a gordura abaixo, seguida pelos músculos e depois os nervos. Onde as camadas subdermais de gordura eram finas, como nos braços, as chamas atingiam imediatamente os músculos e nervos. Isso deveria ter causado a contração dos músculos e fazer com que ele assumisse uma postura bizarra. No entanto, as altas temperaturas queimaram sua pele exposta pela armadura, que impediu ser consumido de uma só vez. Suas roupas, pele, músculos e por fim a gordura de sua barriga pegaram fogo, e suas vísceras se esvaziaram intactas. Os corpos humanos continham muita água. Foi por isso que demorou algum tempo para que suas entranhas queimassem. Se isso fosse um incêndio comum, as chamas continuariam queimando dentro do corpo por algum tempo, mas como a aura de fogo de Jaldabalt gerava magicamente o calor, desaparecia quando ele se afastava. Portanto, as tripas espalhadas de Robb não estavam esmaecidas pelo calor, mas permaneceram com uma cor bem rosada. A visão de pilhas de corpos chamuscados e as novas porções que espreitavam através dos oceanos de sangue eram o suficiente para fazer os espectadores quererem vomitar. Parecia o inferno na terra. Jaldabalt deixou Robb, que havia gerado uma guirlanda de vísceras frescas e mais de 50 outros cadáveres chamuscados à sua volta enquanto ele caminhava para a frente. Jaldabalt, o recém-invocado Senhor do Mal Vrat, estava caminhando. Mesmo isso foi o suficiente para matar as pessoas ao seu redor que foram apanhadas em sua aura de fogo. Desapareça! Saia do meu caminho! Muitos desses gritos podiam ser ouvidos, mas o primeiro a gritar foi o miliciano Francesco. Ele pensava, por que eu sou tão azarado? Durante todos os dias, graças ao sistema de recrutamento do Reino Sacro, todos tiveram que fazer seu serviço militar e se unir ao exército. De fato, mesmo o filho de um grande comerciante como ele, um homem de futuro brilhante, não era exceção. Claro, seu pai pagou subornos apropriados para que ele fosse designado para uma unidade mais leve, mas a vida de um soldado ainda era miserável. E assim que a miséria estava prestes a acabar, essa guerra havia se iniciado. Não passou um dia em que ele não se queixou de sua infelicidade e da injustiça de tudo isso. Ainda assim, tudo acabaria em breve, e ele poderia voltar a ser o herdeiro de uma grande família de mercadores e entregar-se às atividades lucrativas de que tanto gostava. As coisas estavam a poucos passos de se tornarem assim. Um pequeno passo. No entanto, agora estava fugindo desesperadamente do monstro em sua frente. Se o pegasse, ele certamente morreria. Ele desesperadamente moveu as pernas, que se recusaram a ouvi-lo devido ao seu medo. Ele estava cercado por outras pessoas que também estavam fugindo como ele. Assim, ele fez pouco progresso apesar de seu pânico. Em particular, o homem gordo na frente de Francesco era uma monstruosidade. Portanto, Francesco empurrou o homem para longe. Ele fez isso para ficar apenas um passo mais longe daquele monstro. Ele fez isso por causa de seu futuro alegre. No entanto, quando ele empurrou o outro homem para longe, Francesco percebeu que as pessoas à sua frente também tinham a mesma ideia. Se o homem que foi empurrado para longe colidisse com as pessoas à sua frente, era muito provável que entrassem em colapso em massa como dominós. Na verdade, foi exatamente o que aconteceu com as pessoas na frente de Francesco. Talvez se fosse apenas uma ou duas pessoas, ele poderia tê-las evitado. Talvez pudesse tê-las pulado. Mas Francesco não era atlético o suficiente para evitar uma enorme massa de pessoas caindo ao mesmo tempo. Ele desabou sobre a massa de pessoas. Ele se debateu para ficar de pé, mas não teve tempo para isso. A aura de fogo irradiando de Jaldabalt alcançou-o. Francesco não teve tempo de gritar. Por que eu? Ele pensou, e então o dito pensamento foi instantaneamente engolido pela mais pura agonia e tudo o que ele pôde sentir foi a dor. Francesco teve sorte. Isso porque ele morreu imediatamente.
Jaldabaoth não parou de se mover. Ele pisoteava cadáveres enegrecidos sob os pés enquanto caminhava, como se estivesse em um terreno baldio vazio. Fujam! Fujam! Um homem gritou o óbvio. Seu nome era Gorka, um soldado. Ele era um homem que tinha fé em suas habilidades com a espada. Foi por isso que teve a coragem de gritar essas palavras na frente de Jaldabaoth. Ainda assim, isso foi apenas imprudência, porque Jaldabaoth passou a se mover em direção a Gorka. Não havia como dizer se ele havia despertado o interesse de Jaldabaoth ou porque tinha sido mera coincidência. Quando Jaldabaoth avançava em outra direção era uma dádiva de Deus para uns, mas a mais horrível das sortes para aqueles que entravam em seu caminho. Gorka viu que seria muito difícil fugir do monstro em meio ao caos, e então ele desembainhou a espada. Os olhos do monstro se moveram e, menos de um segundo depois, ele passou por Gorka. Foi isso que o monstro pensava de Gorka. Ele só merecia um único olhar. Gorka berrou e correu na direção oposta ao seu fluxo humano. A visão de pessoas carbonizadas desmoronando nas proximidades era muito assustadora, mas talvez houvesse alguma esperança para ele. Talvez ele pudesse parar o monstro. Gorka soube da resposta com seu corpo. A dor o preencheu. Ele sequer pôde se aproximar daquele monstro. Gorka queimou assim como os outros soldados que eram mais fracos que ele. Gorka percebeu algo. Para aquele monstro, Gorka não era diferente dos civis ao seu redor. Se ao menos eu tivesse fugido, lamentou ele, antes que esse pensamento fosse abafado pela agonia de ser queimado vivo. Gorka desabou com um grito silencioso, contorcendo-se no chão como todos os cadáveres em volta dele. Jaldabaoth não tinha nenhum objetivo em mente enquanto caminhava. No entanto, se os humanos tentassem fugir, ele os perseguia. Fique longe. Ela correu. Viviana, que se juntou à campanha como uma lançadora de magia, corria por sua vida. Seus longos cabelos loiros balançavam ferozmente enquanto ela corria com toda a sua força. Ela não tinha tempo para enxugar seu ranho ou suas lágrimas. Ninguém poderia vencer um monstro assim. Alguém estava dizendo alguma coisa. Ela não tinha tempo para se importar com isso. Tudo o que ela conseguia pensar era: eu só quero ficar longe daquele monstro. Ela não podia afastar as pessoas correndo na frente dela. Tudo o que ela podia fazer era passar por eles e continuar correndo. Saiam do meu caminho. Saiam do meu caminho. Saiam do meu caminho. Por que havia tantas pessoas em seu caminho? Não dou a mínima se todo mundo morrer, mas eu não quero morrer. Viviana correu com esse pensamento em seu coração. Ela estava correndo atrozmente, mas estava cercada por pessoas que fugiam em todas as direções. Mesmo Viviana, que era mais rápida que a média das pessoas, estava tão lenta quanto uma tartaruga. Ela não podia fugir do demônio. Calor escaldante acariciava as pontas do cabelo de Viviana. Não ou! Ela pensou na maneira horrível como as pessoas ficavam quando morriam. Eu não quero morrer. Era uma coisa perfeitamente natural gritar. Qualquer um teria pensado a mesma coisa. Era muito difícil aceitar a morte calmamente quando ela aparecia diante de si. Isso seria mais verdadeiro quanto mais repentinamente a morte aparecesse na sua frente. Isso dói. O calor incrível significava que ela não podia sentir nada além de dor. Seu cérebro foi agredido por uma agonia insuportável. Ela percebeu que logo estaria morta. Não, eu não quero morrer, Viviana pensou enquanto queimava até a morte. Jaldabaoth continuou em frente em silêncio enquanto começava a sentir-se entediado. Não corram. Lutem. Um valente homem gritou em cima de um cavalo. Leôncio, o segundo filho de um retentor a serviço do marquês. Ele havia se juntado à batalha na esperança de ser reconhecido por sua esgrima. Ao redor dele estavam os homens que seu pai colocará sob seu comando, todos os quais eram pessoas que conheciam suas habilidades. O demônio caminhou sem pressa e deixou incontáveis cadáveres em seu rastro, cada um deles torcido em agonia. Ele queria fugir, mas se o fizesse, seu futuro seria sombrio. Tudo o que ele podia fazer era apostar em um futuro brilhante. Tendo tomado essa decisão, ele gritou não corram, várias vezes. No entanto, isso era irrelevante para seu cavalo. Seus instintos gritavam que o demônio que se aproximava era um monstro aterrorizante, e por isso queria fugir. O que aconteceria se um cavalo disparasse em galope entre todas essas pessoas? A resposta foi simples. O cavalo se enroscou na multidão e caiu. As pessoas que o cavalo atropelou gritaram. Não apenas isso, alguns deles tinham morrido. Leôncio foi arremessado de sua cela e jogado no chão. Felizmente, ele havia caído em cima de pessoas, tinha sido poupado do destino de ser pisoteado pela multidão em fuga. Se isso não bastasse, uma dor intensa encheu seu braço enquanto ele tentava se levantar. Ele o torcera quando foi jogado de seu cavalo. Ele não tinha ideia de onde sua espada estava. Deve ter sido arremessada pelo choque de ser derrubado de seu cavalo. Ele tentou procurá-la e naquele momento, ele foi engolido por uma onda de dor sufocante.
Essa foi a primeira vez que Leôncio experimentou tanta angústia em sua vida. A agonia o impediu de pensar. Nos farrapos de sua mente dilacerada pela dor, o único pensamento coerente que ele poderia formar era: por que eu? Alguém estava em cima de uma pilha de cadáveres humanos queimados. O Senhor do Mal que receberá o dever de agir como Jaldabaoth examinou as multidões em fuga. Foi um pouco chato. A aura ígnea não era uma habilidade incrível. Tudo o que fazia era causar dano de fogo nos arredores. Pode-se reduzir bastante esse dano com magias de resistência ao fogo. É claro que ele receberá o conhecimento de que o soldado médio deste país não possuía tais habilidades. Como um demônio, ele não gostava de simplesmente atormentar os fracos. Em vez disso, ele gostava de brincar com os fracos que achavam que eram muito fortes. Era por isso que ele esperava que um bobo tão arrogante se mostrasse, mas infelizmente não parecia haver alguém assim. O Senhor do Mal Vrat pisou em um cadáver queimado. As entranhas espremidas pelo impacto foram carbonizadas em um instante. O cheiro de miúdos encheu o ar. O Senhor do Mal Vrat se afastou. Se fosse para levar a sério e elevar seu poder, haveria muito mais baixas. Esses humanos ainda não perceberam isso? O Senhor do Mal Vrat manteve essa pergunta em seu coração enquanto caminhava. Todos assistiram em silêncio enquanto o demônio caminhava orgulhoso e regiamente de volta ao acampamento demi-humano. Ninguém pensou: o que era esse monstro? Não havia necessidade de perguntar. Até o tolo mais idiota sabia a resposta. Ele era o imperador demônio Jaldabaoth. O ser que havia pisoteado o reino sacro e fez o povo chorar rios de lágrimas. O demônio que causou estragos em duas nações demonstrou um poder que a humanidade nunca poderia superar. Ele havia retornado para trazer desespero para as pessoas que já estavam cheias de esperança pela vitória.